sabia que essa relação terminaria tão rápido. Foi a principal contratação do clube para a temporada. Chegou o dia 16 de março e as coisas desabaram. Pra fora! O pênalti perdido na eliminação da Copa do Brasil contra o ABC marcou a passagem do Pedro Raul pelo Vasco. Depois disso, ele até recebeu a nossa equipe do Globo Esporte em casa. Estava disposto a mudar o rumo das coisas. Eles podem esperar um Pedro a nível do que eu já fiz no Campeonato Brasileiro. Não deu tempo de conquistar os vascaínos. Foram 25 jogos, 9 gols marcados. Isso tudo durou 7 meses. A saída para o Toluca, do México, ainda não é oficial, mas o Vasco já concordou com a proposta de aproximadamente 24 milhões de reais pelo atacante. Uma palavra que pode definir a breve história do Pedro Raul com o Vasco é frustração. Tanto para a torcida quanto para ele próprio. Aquele Pedro Raul do Goiás, vice-artilheiro do Brasileirão no ano passado, ficou só no imaginário dos vascaínos. Agora é passado. A urgência é contratar um novo centroavante para o time. A diretoria vem tendo dificuldade para trazer reforços. As notícias boas são raras atualmente. Pelo menos a Justiça liberou o Vasco para abrir as arquibancadas de São Januário para receber mulheres, crianças e pessoas com deficiência no jogo contra o Grêmio, marcado para o dia 6 de agosto. Domingo, o time ainda joga sem torcida, em casa contra o Atlético Paranaense, partida que vai marcar a estreia do técnico argentino Ramon Dias. Vamos falar de Vasco? Vamos falar o seguinte. Contratou já, né? O Maicon? Ah, tá. Com a saída do Pedro Raul, o Vasco está muito... Agora a língua ficou até invertida assim. Muito próximo de contratar o atacante Maicon Santos. Isso. Tem nome de brasileiro? Tem, mas não é. Sim. Joga onde, Bigode? Joga no Tajeres, uruguaio. Esse gol aí é brincadeira dele. Esse gol é brincadeira. Ele é destro, ele dá o balão e bate de canhota. É um cara que já tem uma certa experiência. Ele começou a carreira no Uruguai mesmo, no River Plate, e foi muito bem lá, e aí ele foi vendido para o futebol espanhol, ficou no futebol espanhol um tempo, passou pela Dinamarca, e aí agora ele volta para aqui para o futebol sul-americano, agora não, já está um tempinho no Tajeres. É um cara que tem 13 gols na temporada, em 24 jogos. Eu estava observando alguns lances dele, dando uma estudada sobre o Michael Santos. Eu fiquei até na dúvida se era Michel ou se era Michael, mas o nosso Jonatas me confirmou que era Michael. E é um cara que tem um poder de finalização que, assim, pelos vídeos, tudo bem que não vão colocar derrota no vídeo. Ele enfrentou o Flamengo, eu não notei muito, hein, cara. Mas aí o que o Tajeres fez? Também tem isso, né? Também tem isso. Foram poucos os jogadores que se destacaram assim. Não, o meu ponto, Bigode, queria saber de verdade, do fundo do seu coração. Sim. A gente está vendo o Vasco numa situação ruim, o Vasco lá embaixo na tabela, o Vasco está devendo 300 mil reais pro Náutico, pô. A gente falou dos 4 milhões de reais, que é 1 milhão de euros, que não é nada pra 777. 300 mil reais, que pra gente é dinheiro de... Agora, para um clube de futebol, sabe? Isso é outra história. De repente o torcedor não estava esperando ali pro lugar do Pedro Raul, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, um cara com mais... Ele pode chegar como o Cano veio, desconhecido, arrebentou no Vasco e arrebenta no Fluminense. Ponto. Pode até acontecer. Mas o torcedor não estava esperando, de repente, um Prato, que é um cara mais conhecido. Mas aí... O Marega. Será que o Qual Prato... a idade dele? Qual a idade ele do... beira os 30, se não estou enganado. Tem cara dos dos 30 ali. 30, não é tão jovem. Ele... Mas assim, o Prato já tem, se eu não estou enganado, 35. Já é uma idade muito mais avançada. Sem dúvida. E essa última passagem... E a dinâmica dele também de jogo, jogo, né? A última passagem do Prato pelo futebol argentino não foi boa pelo Vélez. Tanto que ele rescindiu o contrato. Eu acho que o Michael Santos pode ser uma alternativa diferente. Pelo momento, né? E foi indicação do Ramon Dias. Porque assim, Já conhece o cara. conhece o atleta. A outra Isso aí é opção, fundamental. Matilson, Isso é fundamental. É o Abel Hernandes, foi atacante do Fluminense em 2019? Não, acho que foi 20. 2021, esse aí, 20, Abel 21, Hernandes. isso aí. É outro... lembrei, agora eu lembrei Abelito. bem. Hã? Abelito. Abelito. Essa é outra opção. O que eu tô dizendo é que o Vasco está numa situação que o cara tem que chegar para resolver. Então, mas o problema todo é que a parte financeira também já está tendo dificuldade. Para você contratar um jogador de um nível maior, mais jovem, é mais difícil. Né? O momento do Vasco agora, vendo esse lado financeiro, a gente acaba vendo que está tendo dificuldade. E aí você tem que apostar principalmente num jogador que o treinador conheça. Sabe do potencial, sabe o que ele pode te entregar. E toda vez que o
o treinador faz um pedido, faz um contato com o jogador, já aconteceu comigo, né? O treinador te liga, você fica com mais responsabilidade para atuar melhor dentro do próprio clube, porque foi um pedido diretamente do treinador. Aí você tem uma responsabilidade com o clube e com o treinador também, porque está te levando. Então, assim, é importantíssimo, porque é a confiança do treinador conhecer o atleta e o atleta também conhecer o treinador. Então, assim, olhando pelo contexto, eu até prefiro o Santos, né? Dessas duas contratações aí, dessas duas possibilidades, eu prefiro o Maicon Santos. Agora, o que eu gostei foi da opção do meio campo. O Vasco está contratando o Praxedes do Red Bull Bragantino. Bom jogador. Bom jogador que faz várias funções no meio campo. Acho que isso é o mais importante. Lembrando que ainda tem o Medel para entrar no time também, sim. que eu acho que vai ser titular. Vai colocando mais experiência também. Exato. E aí você mescla, né, a experiência do Medel com a juventude do Praxedes, por exemplo. Aí pode ter um triângulo ali com o Jair também, pensando já numa possibilidade. Pra mim é o grande nome desse meio campo. Assim, o Jair não pode sair desse time. Não pode. Ou seja, se você tem um meio campo com o Medel, Praxedes e Jair, sim, já melhora bem. Já qualifica muito. Já encorpa o grupo também como um todo. Com a chegada também do Santos, né? Se Michael de fato Santos, se fechar. Jefferson na lateral esquerda, se der tudo certo. Aí vem para a reserva do Piton. Sim, Piton, mas eu acho que... eu acho que sobe. Eu acho que pode vir a ser titular também, futuramente. O torcedor do Vasco o Piton joga muita bola, mas o torcedor do Vasco também sem paciência. Bom, uma notícia boa pro torcedor do Vasco. Eu, particularmente, gosto muito quando o STJD toma esse tipo de atitude. Para afrouxar um pouquinho, abrandar um pouquinho a punição de 4 jogos que o Vasco levou por causa daquele vandalismo, daqueles imbecis, idiotas que quebraram o estádio, arremessaram aquilo não é torcedor, sabe? Aquilo ali enfim, o STJD decidiu, reverteu a punição do último jogo, que não teria torcida. Pode ter torcida desde que sejam mulheres, crianças ou PCDs. Né, pessoas com deficiência. Então, achei muito legal. Aconteceu em Curitiba, não foi, Bigode? O esporte também fez esse movimento. Foi lamentável esse caso do esporte, porque eu não lembro qual, acho que foi Esporte ABC, alguma coisa assim. Foi esporte... Que teve briga entre mulheres na arquibancada. Aí também não me ajuda também, aí não tem como. Aí uma coisa e assim, a briga no meio do alambrado. Vou ficar lá, puxando lá, tentando agredir. Aí puxa cabelo. Não foi nada demais, não. Não foi nada absurdo. Pô, não foi não. Você saiu com a peruca na mão da outra. Não teve essa agressão toda, não. Só foi uma ameaça, Gente, só mulher, criança e PCD, pessoas com deficiência. Vamos fazer é contra o Grêmio, né? Contra o Grêmio. Vasco e Grêmio. E qual foi o outro jogo? Qual? Teve esporte teve um no Sul também. E teve um do Atlético Paranaense. Acho legal. Não lembro qual vocês acham? Eu acho legal. Foi do Curitiba. Foi no Paraná. Isso. Eu acho que vale a pena você trazer de volta o torcedor dentro para o estádio. E tem... essa ação, ela mexe muito com o próprio jogador, que quer ver o torcedor. Ele não gosta de jogar... Você já jogou sem torcida? Já, no banco, obviamente. Não, mas já jogou, já teve. Flamengo e Corinthians, lá em Mogi Mirim, ó. É horroroso, você não... Parece dia de treinamento normal. Você não tem o ambiente do jogo. Sabe quem ficou preocupado? Nilmar. Lembra do Nilmar, atacante? Sim. Era do Corinthians na época. E o Baiano era o nosso zagueiro. E o Nilmar pegava e o Baiano falava, dá! E o Nilmar... E a gente escutava lá no banco, sério isso. Eu ria. Era só pra intimidar. Só pra dar intimidada. Mas é ruim, né? É horroroso, pô. Você não tem o ambiente da partida, você trazendo o torcedor de volta, é bem bacana que vai te trazer de novo a sensação que você precisa do apoio do torcedor nesse momento que o Vasco precisa resgatar pontuação, principalmente jogando dentro de casa. Concordo. Do Vasco da Gama, sem escada. Ramon Dias promete uma equipe mais ofensiva em sua estreia no Cruz Maltino. Roda VT. Após o período sem jogos, enfim o Vasco está próximo de voltar aos gramados. Está nos momentos decisivos para Ramon Dias definir o time que vai a campo no domingo contra o Atlético Paranaense em São Januário. A tendência é que se veja um time mais ofensivo, com a cara das equipes do técnico argentino. Um dos times mais emblemáticos de Dias já foi, inclusive, superado pelo Vasco. Quem aí lembra do golaço de falta de Juninho Pernambucano, em pleno Monumental contra o River Plate do próprio Ramon Dias em 1998, na campanha do título da Libertadores Cruz Maltino. O reencontro é em cenário bem diferente e sem torcida, pelo menos na primeira partida. Isso porque o clube conseguiu liberação para ter parte de seus torcedores na partida contra o Grêmio no dia 6 de agosto.
Mulheres, crianças e deficientes poderão comparecer em São Januário e prometem fazer muita festa para empurrar o Cruz Maltino em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. A era Ramon Dias está prestes a começar, com a missão de recuperar a confiança do vascaíno na luta contra o rebaixamento. Quantos dias o Ramon teve? 10 dias mais ou menos para treinar, né, o Pedrosa? Isso aí. Você tá animado com essa era, Ramon Dias? Fernanda, eu sempre falei o seguinte, cara, eu não sou um cara que criticava o Barbieri, que é um fraco, não sei o quê, eu não falo isso de um profissional. Eu acho que o Barbieri não é esse profissional. O fato é, ele teve 7 meses com tempo o suficiente para treinar o Vasco da Gama e o trabalho não deu liga. Inclusive, a diretoria demorou para demitir o Barbieri. O Ramon Dias, Fernanda, a carreira do Ramon Dias é infinitamente superior à carreira do Barbieri. Isso não é um demérito do Barbieri, não. Eu tô querendo aqui elogiar o Ramon, que é vencedor, que sabe jogar sob pressão, que já treinou grandes times e que durante 10, 11, 12 dias aí, teve tempo para trabalhar e conhecer um pouquinho desse elenco do Vasco da Gama. Eu estou esperando uma melhora da água pro vinho? Não é isso que eu estou esperando, mas eu estou esperando um Vasco mais organizado, mais competitivo, com condições, por exemplo, de você vencer o Atlético Paranaense dentro de casa e encostar na briga para sair na zona do rebaixamento, porque hoje o Vasco está atrás e tem a oportunidade de você empatar, ficar a um ponto do Bahia que está fora. Então assim, Fernanda, de verdade, eu acho que o Vasco precisa urgentemente de reforço. Se não tiver reforço, a missão do Vasco de não cair é muito difícil. É muito difícil. Então é por isso que eu sempre avalio aqui o trabalho da diretoria muito abaixo do esperado. Ao mesmo tempo, você ter um técnico, eu já falei isso aqui no programa, é mais importante do que você ter um craque. E é o técnico que organiza, é o técnico que consegue tirar dos jogadores melhores coisas, mais potencial. Então eu acredito no trabalho do Ramon, mas sem reforço fica difícil até para ele. Ô Pedrosa, esse interesse do Vasco no Abel Hernandes é verdade? O que é verdade, tá acontecendo? Fernanda. É verdade, foi o que a gente trouxe ontem. O Vasco fez uma proposta diretamente ao agente do jogador. Só que o presidente do Peñarol não tem a intenção de liberar o Abel Hernandes, que tem contrato até o final do ano com o Peñarol e ele está sendo utilizado lá. Eu já falei aqui, a última vitória do Peñarol foram com 2 gols do Abel Hernandes. É na Argentina que você falou que eles cumprem o contrato até o final? Cumprem contrato. É na Argentina? Na Argentina eles não têm costume de quebrar contrato no meio. Não é no Uruguai. E aí eu posso falar de outro jogador que o Vasco fez proposta também, que é o Michel Santos, um atacante do Talleres, que tem 30 anos, é um cara que já passou por outros times também na Argentina, faz uma boa temporada lá no Talleres e que o Vasco fez uma proposta. Essa primeira proposta não agradou. O presidente do Talleres já falou, a gente tem uma ótima relação com o Vasco da Gama, mas se quiser tirar o nosso atacante daqui, vai ter que pagar mais, até porque ele tem contrato, se eu não me engano, até 2025. É um bom jogador, inclusive, na minha opinião. Tá num momento melhor do que o Abel Hernandes, só que é aquilo que o Vasco esbarra, Fernanda. Infelizmente, vamos falar rapidamente, quando você está no desespero, o mercado inflaciona. Porque os times sabem a situação do Vasco. E o Vasco hoje, para tirar um jogador de outra equipe, vai ter que pagar mais do que teria que pagar justamente pelo desespero. E aí a negociação acaba sendo um pouco mais longa. Mas o fato é, a urgência tem. E mais difícil, né, Vene? O Vasco tá que nem eu quando ia pra noite, só não. É só não. Só não. É não o tempo inteiro. Primeiro o jogador olha a tabela e fala, porra, esse time aqui tá na zona de rebaixamento. Eu vou lá pra quê? Isso aí é igual quando tu vê aquele avião que tu fala assim... Vou não vou. Ó, tem um bom exemplo aí, recente, o Pedrosa deve concordar comigo, sobre a falta de planejamento no Vasco. O atacante Juan Cruz, que era do Santos. Sim. O cara veio, jogou 2 jogos, sendo que ficou 37 minutos em campo, e o Vasco aceitou liberar, por quê? Porque o jogador não seria aproveitado. Por que ele foi contratado? E por que entendeu? E aí vende o Pedro Raul. Aí hoje o Vasco não tem nenhum atacante. Aí entra exatamente nisso que o Pedrosa falou. A necessidade. Todo mundo sabe que o Vasco está desesperado atrás de um atacante. E a proposta tem que ser maior, não só para o clube, não. Vai ter que ser boa também para o jogador. Porque você vai ter que convencer ele, porque esportivamente você não convence. O Vasco é um time gigante e, obviamente, que todo jogador pensa um dia em jogar no Vasco. O Vasco é enorme. Só que o momento do Vasco não ajuda. Não. E aí o jogador não quer chegar num time, que mesmo um time tradicional, expressivo no Brasil, ele não quer jogar num time que tá brigando para se rebaixar, para não cair. E o que você tem que fazer?
abrir o bolso. Abrir o bolso, e aí você inflaciona muitas vezes um jogador que é mediano, que é bom, você inflaciona esse mercado, faz um contrato longo e fica refém desse contrato. E é aquilo que a gente falou aqui, o dinheiro ele é importante, só que quando você não sabe utilizar o dinheiro, tudo que começa errado, termina errado. E o Vasco a gente está vendo que o começo e o meio estão muito errados, e eles não estão conseguindo corrigir. Olá torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.